Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. Então, gente, estou aqui, já vou espelhar uma mocinha aqui do meu lado, Renata Santos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bem-vinda à minha casa também. Obrigada. Gente, eu vim fazer barulho e entender o que essas três mulheres estão aprontando com um canal chamado Ei Mulher. Está aqui, Ei Mulher. Já tem aqui, ó, orgasmo faz bem pra saúde, pratique. Oi, já vou... Gente, bateu 1000 visualizações, mas eu não vou ficar falando. Eu vou passar a bola adiante aqui. Minha amiga Mari e Vicky, falei certo, pela primeira vez se encontrando, é isso? Pessoalmente, é a primeira vez que a gente se vê. Deus, agora, Renatinha, por favor, explique o que vocês estão fazendo para o pessoal de casa, para a mulherada, porque assim, ó, o programa da Gia é especialmente para as mulheres, minhas amigas que sempre acompanham, que gostam de um barulho, de um agito, porque vai ter almoço ainda, é isso? Ai, meu Deus, tá tudo no esquema já. Tá tudo no esquema, no rolê, como tu diz. Tá. Diga o que nós vamos falar hoje aqui. A palavra que tu falasse ainda há pouco é o que a gente quer fazer. Barulho. Barulho. Porque a gente decidiu, nós três, a gente tinha uma coisa em comum, que a gente tinha muito essa vontade de falar para a mulher. Muitas coisas que não são normalmente faladas. A gente teve vontade e, como a Mari bota muito bem colocado no nosso roteiro sempre, e a coragem de botar a nossa cara, a nossa voz, para contar histórias de outras mulheres e falar sobre coisas que muitas vezes ficam ocultas, né? Desde a educação até a vida, né? Coisas que a gente não reparte com todo mundo e que a gente quis realmente colocar para fora e gerar esse barulho, essa discussão, porque tem coisas que precisam ser faladas. Hoje em dia, a mulher ela adquiriu muitos direitos. Nós temos todos os mesmos direitos. Os direitos a gente tem na teoria, na prática não é bem assim. É verdade, por isso que eu digo assim, o programa da Gi, ele é um sério divertido. A gente brinca, mas fala sério, né? É o que a gente faz ali também. É isso aí. E de que forma que ele é feito? Passa onde, como? A gente tem episódios todas as quintas-feiras ao meio-dia. Eles entram no Spotify, que é uma plataforma de streaming de áudio, então para as pessoas conseguirem ouvir apenas no Spotify, no Apple Podcasts e tem mais um, Google Podcasts. Então, tem 3 plataformas de streaming e a gente faz uns 4 episódios também colocando num canal no YouTube, que aí a pessoa consegue ouvir o áudio, o mesmo áudio que foi pro podcast, mas ela consegue ver a gente gravando. A gente grava por uma plataforma de reunião, porque a gente mora cada uma numa cidade, né? Então, é à distância, mas é gratuito e tem episódio novo toda quinta-feira, meio-dia. Então vamos jogar lá para Vicky, então, que tá lá longinha aqui. Vicky, então toda semana vocês gravam a primeira vez se encontrando. E como é que surge essa questão dos temas? Assim, ó, ou, por exemplo, é tudo aquilo que tu gostarias de falar, ou que vocês gostariam de falar, que as pessoas mandam e vocês gravam isso adiante, é isso? A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente coloca as pautas do que a gente quer falar. A gente pede histórias das pessoas, muitas vezes, né, dos nossos seguidores no Instagram. E a gente vai fazendo pautas lá, a Mari monta o roteiro e a gente fala sobre o que a gente gosta de falar, sobre o que é importante a gente falar e sobre o que a gente acha necessário ser falado. Então, é ótimo, assim, a gente, primeiro, que a gente consegue, como eu sempre digo, né? Quanto mais informação, mais a gente vai estar imune, muitas vezes, de algumas coisas, mas a gente está sempre aprendendo. Então, quanto mais informação a gente conseguir passar, a gente entende que é melhor e consegue chegar em vários cantos do... Né? A gente quer chegar no mundo inteiro, né? Mas a gente consegue chegar em mais pessoas também. Tem gente em vários países ouvindo a gente, amigos que moram fora, pessoas que moram fora. Ainda falei ontem com um amigo meu, e uma coisa muito interessante é que a gente fez esse canal, todos os programas direcionados para a mulher. Mas tem muito homem. 23% da nossa audiência é homem. E isso é muito legal, porque são homens que vêm se informar sobre as nossas questões, sobre o que é importante para nós, sobre a nossa voz, né? Sobre as nossas histórias, às vezes até identificando algumas coisas que eles mesmos fazem e não sabiam que era, né? Que não era legal, enfim. E aí eu tenho alguns amigos que falam, olha, hoje aquele programa lá foi uma aula para mim. E eles vêm e falam pra gente, isso é muito gratificante, muito legal. Fora o retorno das mulheres mesmo que a gente tem, de mulheres que vêm conversar com a gente, que vêm trocar ideia, que vêm sugerir pautas, contar as histórias, que é o mais importante, que é contar as suas histórias. Porque através das histórias dos outros e até das nossas, a gente fala
que no nosso... todo episódio tem alguma história nossa, a gente só não conta qual. Mas todo episódio tem alguma história nossa, vivência nossa. Então, é uma maneira da gente também dividir. Sim. E muitas vezes, né, em episódios mais pesados, que a gente fala sobre todos os tipos de relacionamento abusivo. Então, informar as pessoas sobre isso. Muitas vezes, tiram o peso de quem conta a história. E quando a gente conta a história, tira o nosso peso também. A gente costuma dizer que cada gravação nossa é uma sessãozinha de terapia também. Quando tu colocas para fora, tu tens a oportunidade de te ouvir e analisar e ver o que tu podes fazer com aquilo. Eu acho que o pessoal deve estar muito curioso, né? Que tipo de histórias, assim, ó? Por exemplo, ela falou em relacionamento abusivo, relacionamento que maltrata o outro. Não necessariamente... agressão física, por exemplo. A pessoa pode estar vivendo isso, a mulher, dentro da sua própria casa, vários anos e anos e sofrendo com isso. Com agressões verbais, por exemplo. Isso. O relacionamento abusivo não necessariamente ele tem agressão física. A gente fala bastante que a agressão física, o tapa, ele não é a primeira manifestação de que aquele relacionamento é abusivo ou de que aquela pessoa é um agressor. É importante falar que nem sempre o agressor é um homem e a vítima é uma mulher. Mas no nosso canal, a gente traz a perspectiva da mulher. Então, a gente acaba sempre trazendo a perspectiva dela na posição de vítima ou de uma situação mais delicada. Mas nós temos episódios sobre abuso financeiro, violência patrimonial, quando ele impede a mulher de ter acesso ao próprio salário, ao próprio dinheiro, ela não sabe quanto que o casal tem em patrimônios e bens, e não consegue nem ter uma ideia de como que ela faz parte daquele ecossistema, né, daquele sistema financeiro da família. O abuso psicológico, a violência sexual, que a gente também tem um estigma de escutar quando a gente fala de violência sexual ou de estupro, que isso vai acontecer com um estranho, né, vindo de um estranho, numa situação muito extrema em que ele também vai te violentar fisicamente. Mas violência sexual pode acontecer dentro de um relacionamento. Então, a gente explorando as perspectivas e as vertentes que tem cada um desses abusos e violências, baseado em histórias que são nossas ou de pessoas que a gente conhece, para também trazer a reflexão de que isso está muito mais perto do que a gente imagina. Também tem muito essa sensação de que o abuso ou a violência, ou esse abusador, esse violentador, ele está longe de nós, ou ele está numa situação mais adversa, o que não é o caso. Assim, ele não está longe, ele não está numa condição social de risco. Às vezes, ele está na porta do lado da nossa. Perfeito, né? A partir do momento, por exemplo, tu tens um relacionamento, a gente já chegou aqui, eu já cheguei com uma tacinha de vinho só para fechar esse primeiro bloco aqui, tá muito descontraído. Daqui a pouco a gente vai para lá. Calma lá, pessoal. Já vão compartilhando com outras mulheres. É importante a gente levar essa mensagem a outras mulheres. E também já para seguir, né? Ei Mulher tem no Instagram. No Instagram. Isso, Instagram é @canal Ei Mulher. Isso. Porque assim, a partir do momento que tu estás no relacionamento e, por exemplo, tu não queres praticar o sexo em si, ninguém vai te obrigar. Ou, a gente falava isso no comecinho do programa, né? Tipo assim, chegou o homem de madrugada e vai com jeitinho. Porque é normal. É normal? Não é normal. Não é normal. E o que a gente conversa muito é o nosso objetivo com isso tudo é falar que a mulher tem voz, ela tem voz na sociedade, no trabalho, dentro do seu relacionamento, a gente tem voz. E a gente é ensinada desde muito pequena, desde sempre. A nossa educação, né? Ela é feita, a Mari fala muito bem isso, que é de concordar, acenar e sorrir. Então, e não é a realidade? Não. Mas é a realidade, hoje em dia. E a gente está aqui para dizer que não, que a gente tem voz e que a gente tem vontade, que a gente pode falar e que a gente deve falar. E que a gente deve também se conhecer para poder expressar isso, né? Porque claro, tem que ter muito diálogo, né? E às vezes isso fica só muito, né, no papel, né? Não, eu vou fazer o seguinte, porque se eu passar para lá, elas falam tanto quanto eu, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês não saiam daqui. O programa está assim, nesse sério, divertido, com muita informação para ajudar realmente a mulher, para ajudar nesses relacionamentos. Enfim, não sai daí, a gente já volta.
que é felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, hoje aqui na casa de Renata Santos, para a gente falar desse barulho que elas estão fazendo. Ei Mulher é um canal que você encontra no Instagram, tem no Spotify, elas já falaram em todos os lugares aqui. E a gente terminou a conversinha, já chamei a Vicky aqui pro ladinho para dizer que não é só de abuso, não é só de reclamação. Tem coisa boa, muita coisa boa. Coisa engraçada também, a gente fala sobre conselhos amorosos. Ah, é? A gente fez como que a gente fala? O sucesso que a gente é na vida, né, Vika? A gente dando conselho. A gente deu conselho, a gente falou sobre séries da Netflix, a gente já fala sobre, a gente traz convidadas, né, especialistas nos assuntos, sobre orgasmos, que é muito bom, por exemplo, né? Sobre essa temática, né? Tudo que envolve... A gente gosta de problematizar muita coisa. Então, tudo que envolve, por exemplo, série... A gente falou sobre a série, mas problematizou umas coisinhas lá. Trazendo pro nosso universo, porque tudo pode gerar um questionamento, uma reflexão. E isso é muito legal. Sim. E aí a gente conversa com profissionais que vêm. A gente dá já 2 programas que uma fisioterapeuta pélvica, a doutora Amanda, veio falar com a gente, ensinar sobre a nossa saúde, sobre o orgasmo, que também faz parte da nossa saúde. E todas essas coisas. Advogados já vieram, astróloga. Já tivemos vários entrevistados bem legais. É sobre todo o universo o feminino, né? Sobre tudo que rola na nossa vida, a gente tenta trazer no podcast. E também trazer essa questão de que a gente não quer só falar de coisa ruim, né? A gente quer falar sobre tudo e trazer também tanta coisa ruim, às vezes a gente não consegue, mas trazer de uma forma mais leve. Então, a gente tenta trazer tanto o assunto pesado de uma forma até... Às vezes a gente não consegue, vamos frisar, mas às vezes de uma forma engraçada, né? Sim, para despertar essa mulher que está lá do outro lado, né? E a próxima pergunta que eu ia fazer, que fugiu... sim, que não é uma entrevista, é um bate-papo, uma conversa que vocês têm. É bem importante deixar claro que o podcast é feito por nós 3. Na equipe só tem nós 3. E nenhuma de nós 3 é da área da comunicação ou coisa do gênero, né? Amiga, não dá nada, eu sou personal trainer e tô falando essas coisas aqui, ó. Gente, o negócio é informar, fazer barulho, né? A gente tem boa vontade, mas a Rê cuida da edição, a Vicky do Instagram e eu faço o roteiro. E aí a gente faz a lista de convidados, quando a gente quer trazer algum convidado, pesquisa sobre o assunto, a gente sempre tenta trazer dados oficiais que ajudem a gente a ter informação sobre aquele assunto, e a gente bate um papo, às vezes, na maioria das vezes a gente tem um roteiro com uma lista de perguntas. E na maioria das vezes, na metade do caminho, a gente já não sabe mais o que a gente tá fazendo, daí a gente só continua. Eu tô assim agora. Mas funciona, fica bom, no final fica bom. Sim, eu tava conversando com a Renatinha antes, que ela disse o seguinte, porque ela faz ali o roteiro e aí chega, ela diz que eu sou a parte... Eu sou a parte... Nós 3 nos colocamos no papel da parte ignorante, porque a gente tá ouvindo a história, mas ignorante no bom sentido, que é ouvir a história, assimilar e poder refletir de maneira crua, né? Então, a gente coleta dados oficiais, estatísticas e tal, para a gente poder ter essa base de informação, de poder passar essa base de informação, mas no restante, a gente dá pura e simplesmente a nossa opinião. Sim. E a gente tenta não... como é que fala? Assim, não ser tão influenciada por outras opiniões ou por coisas de fora pra gente ficar crua, pra gente poder passar realmente a nossa opinião e poder debater aquilo de uma maneira que a gente chegue numa conclusão. Sim, e eu acho legal isso, porque assim, quando eu pensei, eu vou gravar, meu Deus do céu, o que nós vamos falar? Porque daí deixa fluir, porque daí não é algo mecânico, é algo assim, por exemplo, tô com vontade de perguntar uma coisa. Diz assim, o que mais assusta vocês quando vocês falam dessas histórias? Tem alguma história mais marcante que acaba assustando, ou que, nossa, isso acontece muito?
para falar para as mulheres? Para mim, o episódio sobre violência física foi o mais marcante. Assim, a gente chora no episódio, assim, e foi bem pesado, porque, como eu falei, a gente nunca passou por episódios nesse sentido. Então, falar sobre histórias das outras pessoas, a gente tem empatia, né? Eu e a Rê, a gente estava falando sobre isso antes. Ser empática é uma coisa, mas a gente não imagina o que a outra pessoa está passando. Então, tu falar sobre a história daquela pessoa foi muito marcante para mim. Assim, o episódio realmente ele tá pesado, mas ele é muito necessário. Sim, sim. E, por exemplo, agora a gente viu essa onda do Talibã e coisa. Eu acho que não tem como a mulher que está assistindo isso não ficar tocada, né? Porque, assim, o que está acontecendo hoje em dia lá, aquele esquema todo, né, de que os noticiários estão falando, que a mulher se acabou para lá. É isso? O que a gente pode dizer isso, assim, nessa situação, assim, que assim, se conquista tanto na condição de mulher e, de repente, aquelas lá estão sendo vetadas de tantas coisas? Uma frase que a gente usa bastante para as nossas reflexões e para tentar entender isso que a Vicky falou, que a gente pode ter empatia, que é se colocar no lugar do outro e acolher a situação que ela está vivendo, mas a gente não consegue ter a experiência. É que eu não posso ver alguém pisando no seu pé, e eu não posso dizer, mas não doeu em mim. Né? Então, não é porque alguém pisou no seu pé que eu vou dizer, nossa, não doeu em mim, então não dói. Eu não consigo estabelecer uma régua ou dar uma nota para a dor de outra pessoa, para a situação que outra pessoa está vivendo. Então, a gente consegue ter um pouco de ideia do que está acontecendo no Afeganistão com esse domínio que o Talibã exerceu, né, de forma forçada recentemente. E a gente tem que se colocar no lugar, que é uma coisa que eu acho que isso tem que ficar muito claro. É uma reflexão difícil de ser feita, mas ela não pode ser ignorada. Todos os direitos que as mulheres conquistaram, que a Renata falou, que a gente tem todos os direitos. A Constituição de 88, ela defende que a gente tem os direitos todos iguais aos homens, de remuneração, de trabalho, de voto, enfim. A gente tem vários direitos internacionais, humanos, que defendem que mulheres têm que ter as mesmas condições que homens. Mas, em qualquer situação de risco político, econômico ou social, a primeira impactada é sempre a mulher. Seja numa crise econômica, onde a gente tem desemprego, a primeira impactada vai ser a mulher. Numa crise sanitária, onde alguém precisa cuidar da casa, da família, das crianças, dos idosos, a primeira impactada é a mulher. E se a gente tiver qualquer situação política, governamental, enfim, a primeira tolhida dos seus direitos, a primeira que não vai poder mais votar, que não vai mais poder trabalhar, vai ser a mulher. Então, a gente tem os direitos conquistados, mas a gente ainda não tem eles na prática, então existe um abismo entre teoria e prática, e eles não são garantia de nada. Da noite para o dia, como aconteceu no Afeganistão, pode acontecer em qualquer lugar, e é a mulher que vai estar no primeiro lugar de quem levou ali o pior da história toda. Uau! É pesado, né? É chocante isso, né? E como trazer isso? O Rodrigo já está ali há 2 minutos. Como conter essas mulheres? Tipo assim, que elas estão falando. Especial programa em dobro. Porque assim, é muito pouco tempo. Né? É muita informação. E isso que a Mari falou é um negócio tão forte, né? Eu fiquei prestando atenção. É um negócio tão forte porque isso às vezes está acontecendo na casa do lado. Entendeu? A mulher, ela tá na casa do lado. A gente tem todos os nossos direitos, a gente vive de uma maneira... A gente é livre, a gente faz o que a gente quer e tal. Às vezes, na casa do lado, não é assim. Às vezes, na casa do lado, o que está acontecendo lá em outro país, está acontecendo aqui na casa do lado. Uma maneira isolada, sozinha, mas está acontecendo. E aí? O que vocês acabam falando para essas mulheres, assim, ó, para elas se atentarem a esse tipo de coisa? Ó, será que não está acontecendo isso dentro da tua própria casa? Como é que tu pode aos poucos passando a ser livre, se desvencilhando disso? Opa, está acontecendo contigo, e aí? Eu acho que a primeira coisa a ser feita é tomar conhecimento e tomar consciência, né? A gente fala, acho que quando a gente chamou a taróloga, astróloga, desculpa, a gente chamou a astróloga, ela diz que a gente tem que tomar consciência da nossa vida, dos nossos atos, né? A primeira coisa é tomar consciência. E é muito difícil a gente dizer hoje o que essa pessoa deve fazer, porque é muito difícil a gente estar na realidade que ela vive. Então, a gente não sabe qual é a rede de apoio que ela tem, a gente não sabe qual é o apoio financeiro que ela vai ter. Então, é muito difícil a gente falar hoje sobre o que acontece, né, sobre o que acontece com o outro, mas a gente traz isso no nosso podcast para as pessoas tomarem consciência
de que sim, elas estão sofrendo alguma coisa, ou que não, ou que, né, depende da realidade delas. Mas é muito importante, a primeira coisa é tomar consciência. Isso é perfeito, porque daí a pessoa, opa, isso está acontecendo comigo. Não necessariamente vocês vão dizer o que tem que fazer, porque nada é receita de bolo. Em algum momento da minha vida, uma experiência pessoal minha, em algum momento eu ouvi a história de outra pessoa e falei, opa, é comigo. Aconteceu comigo. Ah, então aquilo não estava certo. O que a gente fala muito em quase todos os episódios é, tá tudo bem não saber. Só que se tu pega a chance, que é o que a gente está tentando fazer aqui, é ter a chance de falar para essas pessoas que ainda não sabem, para daí elas pegarem essa informação, processarem essa informação e falar, bom, talvez agora eu estou começando a saber, eu estou tomando consciência. Então, o que aconteceu comigo, pessoalmente, que foi escutar uma história de outra pessoa e falar, ah, então isso é errado, a gente faz no podcast, sabe? É esse nosso objetivo, fazer as pessoas tomarem consciência. Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos sair dessa situaçãozinha aqui de conforto. Eu quero ver o que tu vai fazer de almoço pra gente. Fazer um risotinho. Meu Deus do céu, então só um instantinho, vamos para os nossos comerciais e a gente já volta na cozinha com a Renata. Tem isso também, né? Não. Eu tô tentando convencer o dono da TV aqui, ó, pra ele me dar um programa na TV. Eu preciso voar. É isso aí. O piloto. Até logo, gente. A Gi pergunta, doutor Luiz da Ural Sim responde, doutor, diferença entre faceta e lente de contato? Ótimo, já é isso mesmo. Na verdade, são técnicas e materiais bem praticamente semelhantes. A diferença é que na faceta, o desgaste dental que é feito pelo dentista é um pouco maior, né? Então, um dente que está mais escurecido ou com uma forma mais alterada, vai estar indicado, então, a faceta, né? A faceta dental. E aqueles pacientes que têm um dente com uma cor já bem favorável e praticamente a anatomia totalmente preservada, aí a lente de contato vai estar indicada, que ela é muito mais fina e praticamente não existe desgaste dental. Mas os dois se tratam de uma lâmina de porcelana, tanto a faceta quanto a lente de contato. Excelente. Chega para cá na Ural Sim e vem fazer tua avaliação. Tchau. Felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Um, dois, três, saúde! Gente, a gente já veio pro cantinho aqui da Renata Santos, que é aqui, ó, homenagem ao pai, né? Meu cantinho favorito. É o cantinho favorito. Vamos deixar um grande abraço aqui, ó, pro seu Luciano dos Santos, é dona Lúcia também, né? Também, Né? também. Que cozinho, como é que é, Manu? Casal especial esse. Sim, mas o que tu gostas mais da macarrona? Como é que tu falas? Macarronaria do vovô Luciano, é. Isso aí. Chega lá e você fala, vovô, quero macarrão. Vovô vai todo tolo fazer. Delícia, né? Mas, gente, voltamos aqui. É uma mistura, assim, de bate-papo com cozinhando com a Renata aqui, ó, e a Renatinha. Estamos ali, estamos apostando que vai ser uma coisa boa. Mas vamos pegar o gancho do segundo bloco, falando em consciência. Como despertar, Mari, a consciência dessas mulheres ou das outras pessoas que estão vendo as mulheres passarem por essa situação, de repente, de estar sofrendo um abuso psicológico, enfim.
Uma coisa que às vezes a gente escuta na sociedade e que é bem triste é quando a gente escuta que aquela mulher tá sendo corna porque quer, tá sendo traída porque aceita, ou ela apanha porque quer. Às vezes a gente escuta isso, nossa, mas tá apanhando é porque quer, por que não sai dessa relação? Então tem duas coisas que são importantes de lembrar. A primeira é se essa mulher ela não tá sozinha e que condição que ela tem para sair dessa relação. Ela tem condição com esses filhos que talvez são fruto da relação, ela tem condição financeira. Esse relacionamento permitiu que ela tivesse uma profissão, permitiu que ela tivesse uma renda, porque às vezes não é porque ela quer, é porque é a única opção que ela tem, ou ela nem sabe que ela tá numa situação que ela pode sair. Porque como a gente conversava no intervalo, às vezes a mulher tá numa situação que ela aprendeu que tem que ser assim, que ela tem que ser cega, surda e muda numa relação afetiva e ela tem que permanecer ali, o que não é verdade. E uma outra coisa que é interessante é a gente exercitar o nosso comportamento de acolhida, que é quando aquela mulher traz pra você alguma coisa do tipo, eu não tenho certeza se eu tô feliz no meu relacionamento, eu acho que o meu marido me impede de fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Como que a gente reage a isso? A gente reage incentivando essa mulher a sair sob qualquer consequência, e às vezes não é o melhor caminho, ou a gente reage dizendo, ai, amiga, mas ele te paga tanta coisa, mas olha só, tu nem precisa trabalhar. Tá reclamando do quê? Do quê? Com um maridão desse, com esse carrão que tu anda. Não, mas tu acha que ele te traiu, nem procura. É melhor não saber. Então, acho que exercitar o ouvir mais, a gente fala muito disso no podcast, saber ouvir e respirar com essa escuta, que a história do outro não é a tua. Então, ter bastante cuidado quando a gente acolhe, sabe? Não acolher com julgamento, acolher com cuidado, com carinho, com atenção e se colocar mais no lugar de como que eu posso te ajudar. Acolher eu preciso de ajuda, né? Isso, acolher sem julgamento, falar assim tudo. E tem esse outro lado que é não... a gente fala sobre isso também, de não olhar para a história do outro sob a nossa perspectiva, porque a minha vida é uma vida de privilégio, nós sabemos a vida que a gente tem. E a da outra, geralmente, pode ser que não é assim, tu não sabes, então a gente não pode olhar para a história do outro de acordo com a nossa perspectiva, pelo que a gente faria, né? A gente tem que só acolher, como a Mari falou. Sim, né? E que bom seria se todas as mulheres, né, se fossem assim, viver num relacionamento, o ser livre, mas, por exemplo, estar namorando, o ser livre, fazer aquilo que eu quero, casada, e muitas vezes não é essa a realidade, né? Muitas vezes, assim, tu tens uma vida quando ela é solteira e pronto, casou, acabou com tudo. Não falo de sair ficando com... Enfim, não é disso. Não, é ter a sua individualidade, os seus gostos, o que eu gosto de fazer, eu gosto de caminhar sozinha, eu gosto de... Então, ter a sua individualidade, o que se quer fazer, né? Individual. Ele tem o dele, ela tem o dela e os dois têm os nossos, né? E como é importante a gente falar isso, porque a gente trouxe uma convidada, que é a advogada Aline, e ela fala que a gente, mesmo solteira, mesmo com todas as liberdades, com todos os direitos, nós ainda somos presas, né? Presas numa cultura da sociedade em que a gente não é livre totalmente. A gente tem que respeitar a sociedade, a gente tem que respeitar o que os outros pensam, né? A gente não tem o respeito se a gente fizer alguma coisa. Nós somos cheias de cadeadinhos, né? Cheia de cadeados. Então é muito importante, mesmo no relacionamento, a gente manter as liberdades individuais, pelo menos, né? A individualidade de cada um. E isso é muito importante, a gente ter pelo menos uma fonte de renda, um trabalho, né? E se for acordado isso, que seja acordado da melhor maneira possível, porque a gente fala sempre também, o combinado não dói, né? Não sai caro. Então é isso que é importante, ter o diálogo, ter liberdade para esse diálogo, né? E sim, permanecer com a sua individualidade, né? E ter consciência do que está se passando na sua vida. E Gi, uma coisa que a gente tem falado muito também, que a gente pegou mais forte, mas em todo episódio recai sobre isso, que é o autoconhecimento. Hoje em dia está muito em voga isso, está muita gente falando, não era tão falado, né? E hoje em dia, se todo mundo puder buscar o seu autoconhecimento do que você gosta, o que você quer, quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades, porque a gente tende muito a pensar com a cabeça do outro, com o que o outro espera da gente. E isso é muito forte, principalmente na mulher. Então, a busca desse autoconhecimento é imprescindível. Para isso tudo que a gente está falando, para tu poder ter a tua individualidade e ter uma vida mais livre,
mais acompanhado de né? outras pessoas. Exato, porque a vida é feita de relações interpessoais, né? Não tem outra opção. Sim, eu costumo dizer assim que o autoconhecimento é um caminho sem volta. Não, então, ele te é aquilo liberta. qual é o teu desejo, o que tu queres fazer, que de repente tu do lado do teu esposo, do teu namorado, tu não consegues fazer. Então, gritar por isso, porque senão, se tu não tiveres esse desejo sanado, e eu não falo só apenas de desejo sexual, eu falo daquilo que tu tens vontade de... Mas também. Mas assim, ó, é bom também. Mas assim, aquilo que tu não conclui como desejo, tu vais acabar descontando aquilo que eu sempre falo. Ou na comida, ou na bebida, ou na prostituição, enfim... Às vezes até na relação. Uma coisa que também é importante lembrar que não tem certo e errado. Quando a Vicky fala que a mulher tem que pelo menos ter a sua independência financeira, ou se for acordado que ela vai cuidar das crianças, o combinado não sai caro, mas que isso não seja tido como, mas eu te sustento. Não, é combinado isso aqui, né? Tá tudo certo. Exato. Então, isso de que não tem certo e errado. Às vezes, pra mim, a minha expectativa de um relacionamento é muito diferente da Renata. E eu não posso olhar pra Renata com um olhar de que pena que ela tem a vida que ela tem, ou ai, que loucura, nossa, como que o marido dela aceita, ou a esposa, enfim, aceita o que eles estão passando. Então, isso de a pessoa também respeitar que não tem certo e errado, dentro da relação, claro, né, gente? Respeitando algumas coisas básicas relacionadas a leis e tal, tem certo e errado, sim, né? Tem o mínimo, tem o mínimo e tal. E aí, criar essa consciência de que você tem que se amar a ponto de ser tão feliz, no tanto que você se ama e se cuida, que você reflete essa felicidade na sua relação. Porque daqui a pouco, além disso que você falou, um excesso ou uma falta vai reverter em bebida, prostituição, né? Daqui a pouco eu tô num relacionamento com uma pessoa que poderia ser legal, mas eu tô colocando tanta pressão no que eu deixo de fazer pela pessoa e a pessoa nem sabe o que eu tô deixando de fazer por ela. E aí eu tô criando um peso na relação que nem precisaria estar ali. Peso. Olha só quantas pessoas estão ligadas ao peso, porque pesa. Aquilo que tu não tem bem resolvido, pesa. E o Rodrigo tá aqui. 2, 1. O que tu quer acabar com o nosso programa? Eu Olha acho aí, assim, então ó. espera, vai ver o que vai a comidinha ficar pronta, então. Poxa, tem que ter paciência, Pô, querido. o que Não tu é tá fazendo assim. mesmo? Chega ali, Rodrigo. Tu consegue mostrar aqui, ó, o que tu vai fazer pra gente aqui? Eu tô fazendo um risotinho de cogumelos, né? Temos Vem uma... cá, Rodrigo. Temos uma vegetariana especial. E aí... Calma que o cogumelo tá todo aqui, tá? Um caldinho feito em casa, né? Que a gente não usa coisinha artificial, entendeu? Tá quase pronto aqui. Todo mundo vai comer um risotinho de cogumelo bem gostoso. Que fome, gente. Coisa boa, né? O programa da gente fala de coisa boa, porque esse tema daria muitas horas faladas aqui. Né? Mas eu preciso encerrar aqui. Ela quer falar, levantar o dedo. Vamos encerrar Vem pra com cá. nós três? Vem Então cá. vem pra cá, chega pra cá e depois a gente... Pra Para não dar tchutchu. Então vamos encerrar? Alguém precisa encerrar isso aqui. Segundo elas, nos podcasts, quando dá 1 hora, elas diziam assim, ó, vamos encerrar. Aí leva mais 30 minutos. Com muito que trabalho. A gente gosta de fazer um encerramento bem feito. Tá. Não, eu só quero dizer que o canal Em Mulher não fala só de relacionamentos abusivos ou de situações assim. A gente sempre intercala esses assuntos que são mais pesados e mais difíceis com assuntos mais divertidos. Então a gente dá conselhos amorosos, a gente fala sobre sexualidade, sobre o prazer da mulher, sobre como isso é importante para a saúde mental, emocional, física. A gente fala sobre situações inusitadas, engraçadas, que pessoas que namoram, solteiras. Ele é para todo tipo de mulher e todo tipo de assunto. E a gente fala de coisa séria, de coisa divertida, sempre que dá. Maravilha. Quem mais quer falar mais um pouquinho? Não, eu só quero convidar vocês, na verdade, pra assistir, que a gente tá no YouTube, e também pra ouvir a gente no Spotify, nos outros streams de áudio também. Só pra convidar mesmo. Então, né, na verdade, a gente pede, se permitam ouvir alguma coisa que às vezes é fora da sua realidade, ou talvez não seja tão fora, mas se permita ouvir e absorver esse conteúdo, sabe? A gente faz com muito carinho e principalmente com muita gratidão de poder ter esse canal para falar, de poder expressar nossas ideias. A gente tenta ter muita responsabilidade no que a gente passa, né? Mas sempre lembrando que é uma visão nossa, né? Não é... Sim. Nós não somos especialistas em nada, mas a gente tem a nossa vivência, tenta trazer a vivência de outras pessoas e a gente espera do fundo do coração que todo mundo se dê a chance de ouvir
e absorver esse conteúdo, que é bem legal. Maravilha. Preciso falar mais alguma coisa? Não. Já falaram tudo. Gente, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Sigam, curtam nas redes sociais, nos podcasts, acompanhem. Conhecimento é sempre válido, tá bom, gente? Valeu, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso. Saúde física, saúde mental. E é isso, no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Até mais. Tchau! Tchau!